Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois cientistas políticos importantes do país. Antônio Alckmin, da PUC. Boa noite, Alckmin. Boa noite. E Ricardo Ismael, também cientista político da PUC. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-los aqui no Jogo do Poder mais uma vez. Copa do Mundo praticamente acabou, Brasil desclassificado, mas uma semana antes do término da Copa do Mundo, o Instituto Datafolha publicou uma pesquisa dando conta que a presidente Dilma teria se recuperado, teria melhorado a sua pontuação, passando de 34 para 38. E, segundo o mesmo Instituto, isso se deu por conta do clima favorável, otimista da população em relação à própria Copa do Mundo. Bem, depois disso, houve a derrota fragorosa do Brasil, de 7-1, após a qual aconteceu uma manifestação em São Paulo, com incêndio de ônibus, algumas manifestações aqui no Rio também, na FIFA FanFest. Houve, assim, digamos, alguns sintomas de insatisfação da população. A pergunta que eu faço é o seguinte: se fizermos hoje uma pesquisa, na sua opinião, já houve uma variação em relação a essa última pesquisa, ou seja, a população mudou o seu humor por conta do resultado da seleção brasileira e isso pode impactar negativamente, novamente, a presidente Dilma? Eu começo com você, Ricardo Ismael. Mudou o humor do torcedor, né? Quer dizer, se mudou o humor do eleitor, eu acho que aí só as próximas pesquisas que vão dizer. De qualquer maneira, eu digo o seguinte: a candidatura Dilma foi impactada porque o cenário mais favorável seria que hoje, na final do Maracanã, você tivesse o Brasil campeão com a Dilma entregando a taça, essa seria a foto de todos os jornais e certamente ia correr o Brasil inteiro. Então, esse cenário não foi concretizado, né? Além disso, eu acho que tem aí, de fato, uma mudança do humor do brasileiro, porque, de fato, a Copa significou um pouco o seguinte: uma certa trégua do ponto de vista de avaliação dos problemas não resolvidos, né? Ou seja, evidentemente que no dia que a Copa acabar e voltar normalmente uma normalidade, ou seja, você não tiver mais feriado, férias escolares, já na verdade, a partir de hoje, amanhã, segunda-feira, voltamos ao normal. Começa a voltar ao normal. Então você vai começar a ver que o transporte público não está resolvido. Você vai ver que, na verdade, aquelas cirurgias, aquela fila de cirurgia na saúde pública não está resolvida. Quer dizer, há uma série de problemas não resolvidos. Mas essa insatisfação, você acha que vai voltar com o mesmo tônus, com o mesmo vigor? Não, eu acho que não. Eu estava tentando dizer o seguinte. Porque, repara, na Copa das Confederações, houve uma explosão de manifestação na porta do Maracanã. Agora, cá para nós, a manifestação que houve foi absolutamente reduzida a grupos radicais que não passavam de 300 pessoas, 200 pessoas em porta de estádio, ou seja, não houve a menor reverberação, não conseguiram se reaglutinar na Copa do Mundo, apesar das ameaças de que não teria Copa. O grupo que, vamos dizer, liderava o não vai ter Copa, certamente foi derrotado durante o processo, porque aconteceu o que, vamos dizer, mais ou menos acontece a cada 4 anos. A paixão do brasileiro pelo futebol, pela seleção, fala mais alto, de maneira que você tendo jogo às 1 da tarde, às 3 da tarde, às 5 da tarde, às 7 da noite, 4 jogos durante o dia, todo mundo ficou assistindo, foi jogo de futebol. Além disso, você tinha feriados, férias escolares, tudo mais. Então, eu diria que é o seguinte: nesse momento, nesse período, você tem o brasileiro, de uma maneira geral, olhando para a Copa, para a seleção, para a trajetória. Ele está, vamos dizer assim, um pouco alienado dos seus problemas cotidianos, o que é absolutamente normal em época de Copa do Mundo. O que eu estou dizendo é o seguinte: ao voltar agora para a normalidade, para trabalhar, para estudar, para ganhar vida, ele não vai estar com a mesma alegria se o Brasil fosse campeão. Então, vamos dizer assim, o humor do torcedor mudou. Provavelmente, o cidadão que vai voltar agora à sua rotina, se tivesse comemorando essa semana o título de campeão, passaria talvez mais ao largo dos problemas que ele enfrenta no dia a dia. Antônio Alckmin, se por um lado a seleção brasileira fez uma campanha desastrosa, por outro lado, a Copa do Mundo no Brasil é um sucesso. A imprensa
previa um cenário apocalíptico, que alguns estádios não ficariam prontos nem em 2030, que, enfim, que seria o caos absoluto nas capitais brasileiras. Enfim, previam uma situação que não se confirmou na prática. Ao contrário, nós assistimos a várias entrevistas de jornalistas do mundo inteiro dizendo o seguinte, que estavam se sentindo absolutamente seguros no Brasil, que, especialmente no Rio de Janeiro, que a Copa do Mundo era um sucesso que não viam há muitos anos em nenhum dos outros países que sediou a Copa do Mundo. Ou seja, a campanha da seleção brasileira foi desastrosa, mas a Copa do Mundo no Brasil foi um sucesso. Isso pode impactar positivamente ainda? Eu acho que esse também é um fator que impulsionou a avaliação da presidente. Eu acho que menos até o fato da seleção do desempenho da seleção, que não foi bom na primeira fase, nem nos 2 jogos classificatórios. Quer dizer, então não havia motivo para uma euforia do próprio torcedor. O torcedor ficou meio, né? No ano passado, por exemplo, o Brasil ganhou a Copa das Confederações e a avaliação da Dilma não aumentou. Pelo contrário, ela vem caindo desde as manifestações de junho, então não teve efeito também nenhum. Eu acho que pode ter um efeito, sim, conjuntural, que é muito difícil de ser percebido por conta disso. Agora, eu acho que o que você falou é um fator mais palpável, né? Os aeroportos não ficaram congestionados, os estádios foram todos construídos, instaurou-se efetivamente uma interação entre a população brasileira e os estrangeiros que chegaram aqui, e a infraestrutura do país realmente correspondeu a essa expectativa. Quer dizer, então é um trunfo. Agora, eu acho assim que, como disse o Ricardo, o torcedor agora, ele sai de cena, né, e vai entrar o eleitor. Né? Nós, por exemplo, no próximo programa, talvez não estejamos mais falando de futebol, né? Cientistas políticos falando de futebol. Então, eu acho que nesse segundo momento, o que vai contar são as questões da campanha eleitoral, os problemas do país, né? E as soluções que as candidaturas de presidente e governador apresentarem para solucionar os quadros, né, que são difíceis e estruturais que existem no nosso país. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.